Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço direto aqui na Quarentena da Bola e este espaço que me dá particular prazer receber um amigo, alguém que eu respeito muito também profissionalmente e um dos comentadores esportivos mais respeitados em Portugal e assim tem de ser, Luís Aguilar. Luís, obrigado por teres a disponibilidade, por teres apresentado esta disponibilidade para estarmos aqui hoje a falar um bocadinho da atualidade e dentro do teu tempo, obviamente, dares esse tempo também para a Quarentena da Bola. Olha, Remo, em primeiro lugar, boa tarde e agradeço também o convite e deixa-me dar-te os parabéns por este projeto que tens desenvolvido, onde se fala verdadeiramente de futebol e que eu acompanho e tenho acompanhado praticamente desde o início e com todo o gosto, com todo o prazer e não poderia deixar de marcar aqui presença, até porque também já tinha saudades de fazer isto contigo, não é? Que fizemos muitas vezes e várias vezes na Rádio Estádio e realmente mereces o sucesso que a Quarentena da Bola está a ter, porque és um grande profissional, um grande ser humano e acredito também que vá continuar assim e que vá crescer muito mais, porque tens feito um grande serviço para o futebol e para o verdadeiro futebol, aquilo que nos interessa, sobretudo, longe de todas as guerras a que, infelizmente, nos fomos habituando ao longo dos últimos anos e que, pelo menos por agora, para já, pararam. Né? Há um armistício neste momento. É verdade, soube coisa boa também com esta quarentena, foi esse acalmar, não é, de um ambiente que estava realmente muito pesado no futebol português. De qualquer forma, Luís, e obrigado, e já agora, obviamente, também parabéns pelo que tem sido o teu trabalho. Eu sou um seguidor atento há muitos anos e agora tenho o privilégio de ser teu amigo, e portanto é excelente. Luís, esta questão então, ontem à noite tive aqui um debate bastante proveitoso com o presidente da SAD de Leixões, o capitão do Feirense, o Ricardo, também o Jorge Teixeira, que é agente, por causa do fim da segunda liga. Ou seja, nós quando olhamos para as decisões internacionais, quem fechou os campeonatos fechou tudo, não é? Holanda, França, por exemplo. A Alemanha regressa com a primeira e segunda liga, em Espanha está previsto que seja também a primeira e segunda liga. Aqui em Portugal a decisão foi um bocadinho diferente. O que é que te parece esta decisão de regressar apenas à primeira liga e nos moldes em que nós já sabemos que vai ser jogada em alguns estádios apenas? Bom, em primeiro lugar, é de salutar o regresso da Primeira Liga, caso o mesmo venha a acontecer, porque nesta altura nada é líquido, há uma grande incerteza. E é verdade que em alguns países aquilo que está projetado é o regresso das duas ligas, mas eu também sei que em Portugal o plano da Liga e a ideia da Liga foi sempre ter as suas duas competições. E acabou por não poder fazê-lo por uma razão muito simples. Houve um parecer negativo da Direção-Geral de Saúde, que acabou depois por influenciar tudo o resto. É perfeitamente natural que dentro da segunda liga haja gente bastante descontente, a começar pelas equipas que descem. Agora, muito sinceramente, e olhando para tudo isto, talvez não houvesse aqui outra solução, porque mesmo a Primeira Liga vamos ver em que moldes é que poderá ser feita. Nós estamos a viver uma situação absolutamente única, desafiante, e é realmente difícil para ver como é que podem ser feitos os jogos. Creio também que aí poderemos aprender muito com alguns campeonatos que já vão recomeçando, e temos aí o caso da Coreia do Sul, que começa hoje com o português, treinador campeão. José Moraes, que esteve contigo. José Moraes, exatamente, também esteve connosco ontem no Jogo Aberto nas 5 Notícias, mas realmente a partir daí podemos aprender mais alguma coisa. Agora, eu creio que aqui o importante em tudo isto, e até vou ser aqui um bocadinho polémico, mas não consigo evitar, é que se combata o síndrome do epidemiologista, que é algo que nós vemos por aí a toda a hora. Ou seja, havia já o treinador de bancada, mas dar palpites errados sobre táticas não é tão grave como estar a dá-los sobre questões de saúde pública e depois influenciar as pessoas de uma forma negativa. E eu estou em crer e quero acreditar, obviamente, que as pessoas que elaboraram este plano em Portugal, na Liga, na Federação, com o próprio Governo e com a Direção-Geral de Saúde, o fizeram com todos os cuidados e da melhor forma possível perante algo que é bastante incerto. Aliás, a Liga, no plano que fez para o reatar das competições, socorreu-se também de conselheiros da Direção-Geral de Saúde, e esses sim, pessoas totalmente habilitadas para poderem, obviamente, dar o seu parecer e ajudar a criar este tipo de planos, e depois, obviamente, que aqui acaba sempre por ser também uma questão bastante económica, que é o peso que tem não a recomeçar uma primeira liga não é o mesmo que tem uma segunda liga. Agora, temos aqui outra parte. Muito bem, cancela-se a segunda liga. Não se pode deixar depois estes clubes na mão.
e estes apoios financeiros dos quais se falam têm mesmo de existir e poderão e deverão também existir e acontecer outros, porque nós vivemos uma crise em todos os setores e o futebol também, obviamente, não está alheio a tudo isso, e há situações absolutamente dramáticas quando olhamos para aquilo que é também a segunda liga, mas sobretudo no campeonato de Portugal, e aí também uma palavra para esse lado solidário que o futebol está a saber ter e está a saber exercer, em que tens desde das grandes figuras do futebol português até outras desconhecidas, e aí estão os verdadeiros heróis. E já agora, se permite só fazer aqui este preâmbulo, eu li uma história no Record há umas semanas de 3 jovens jogadores do Campeonato de Portugal que com o pouco que tinham estavam a ajudar outros que não tinham realmente nada. Portanto, estes são exemplos absolutamente fundamentais e que devem também motivar todos os outros, sobretudo aqueles que têm maior poder, a dar uma resposta, a dizer presente, e parece-me que isso tem acontecido, sinceramente. Luís, tu tocaste aí num ponto que me parece fundamental também analisarmos e saudar essa tua clareza de espírito que sempre tiveste, que é, nós estamos a falar que a Primeira Liga vai regressar, mas há aqui um grande mas, um grande ponto de interrogação. Eu hoje falava com um agente, um amigo que é agente de futebol, ele estava-me a dizer algo que realmente merece aqui ser refletido. É que se o campeonato recomeça, como está previsto, imaginemos que há aqui 2, 3 jornadas, há uma troca no primeiro lugar, há uma troca no lugar europeu, porque o Vitória de Guimarães está ali junto com o Famalicão e com o Rio Ave muito perto, pode acontecer no fundo da tabela, mais difícil, mas ou seja, podem existir aqui alterações de monta naquilo que é a classificação atualmente. Imaginemos há uma infecção, tem que se parar outra vez, vai ser um problema sério, não é? E é realmente algo que à partida preocupa um pouco, não é? Porque eu, por exemplo, hoje vi no Flamengo 38 infectados e cheios de cuidados, portanto, há um risco grande, além do recomeço, do que pode acontecer se recomeça e tem que parar outra vez, não é? É porque aí tens um risco. Imagina realmente que essa jornada vale para algumas alterações na tabela e depois vais ficar com o quê? Com essa jornada já feita, com o que estava antes, há aqui uma série de complicações. Também eu ontem falei com um amigo meu agente que tocava esse ponto, não sei se será o mesmo, mas posso dizer aqui, o Artur Fernandes, que falava nesse ponto e que tem realmente toda a razão. Agora, são realmente receios fundamentais, mas há uma coisa também que temos de ver. O futebol precisa realmente de começar e parece neste momento e neste dia ter essas condições de regresso, pelo menos na Primeira Liga. O que vai acontecer ou não é muito difícil de prever. Aliás, nós estamos neste momento a viver os primeiros dias pós-estado de emergência, os primeiros dias de desconfinamento. Vamos ver também daqui por 15 dias qual é o grau e o número de infectados ou não. Claro que isso terá muita influência naquilo que possa acontecer daqui para a frente. Mas realmente também me parece que aí o futebol português soube, e sobretudo olhando para a Primeira Liga, que é aquela que tem autorização para regressar, para já unir-se de forma a conseguir este reatar de competição para sua sobrevivência também, porque realmente aquilo que nós vemos, e esta paragem que nós vemos, caso venha a prolongar-se e caso nem haja campeonato, eu tenho quase a certeza que alguns clubes, até de Primeira Liga, não terão condições para voltar, muito sinceramente. E aí faz bem realmente o futebol em tentar, com os cuidados, com todo o respeito pela situação que estamos a viver, a regressar. Agora, o que pode acontecer ao fim de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, nenhum de nós sabe. E essa é que é a parte pior também de tudo isto que estamos a viver. É realmente todos os planos que possamos fazer agora, daqui por alguns dias, não valerem rigorosamente nada, ou então haver condições para os manter e até para os melhorar, e esperemos, obviamente, que seja esse o cenário. Luís, além da questão física, não é? Vamos olhar para o cenário, retomam os jogos. Além da questão física, isto vai ser uma questão muito mental também, não sei se concordas, para esta reta final do campeonato. Não só pela cadência de jogos, mas depois deste tempo de paragem, o lado mental dos jogadores vai ser muito importante nas decisões. É muito importante, até porque também o próprio período de treinos e de preparação é estranho. Aliás, tu vais ter treinos de conjunto, se tudo isto correr dentro do planeado, a partir do dia 18. Portanto, os jogadores terão ali 2 semanas de treinos de conjunto antes de regressarem à competição a sério e depois com uma série de jogos num curto espaço de tempo, ao que parece
a FIFA até já vai permitir 5 substituições, pensando também nisso mesmo. Os jogadores estiveram parados muito tempo a treinar em condições que não são as ideais, porque estes treinos individuais, okay, são importantes para cada um deles, mas não é aí depois também que se pode apurar nada a nível tático e a nível estratégico. E a parte mental, obviamente, tem uma importância muito grande até por outra coisa, que é o facto de não haver público. E o facto de não haver público muitas das vezes pode conduzir a um certo descomprometimento, quase como se fosse um treino, e sobretudo nos jogadores mais jovens isso por vezes pode pesar. Aliás, eu falava num dos programas do Jogo Aberto com o José Fonte, que focou precisamente isso, numa altura em que ainda não era conhecido o fim do campeonato em França, em que havia realmente esse receio da parte dele, como haverá de muitos jogadores, que por vezes possa ali baixar o ritmo e cometer erros mais facilmente. Lá está, isto como é impossível prever tudo, também para nós que trabalhamos isto e que fazemos isto, é muito difícil dizer agora qual é que é a equipa que estará com melhores condições, porque nós não sabemos o que é que aconteceu, não temos nenhum modelo de comparação. O campeonato parou há muito tempo, isto é mais do que um retomar da época que parou, parece quase uma nova época, ou parece até quase uma espécie de aquecimento para a próxima época, porque também acredito que na próxima, quando começar, será nas mesmas condições, também sem público, pelo menos na fase inicial, e é um novo futebol, mas também me parece que, se existirem condições, sou sempre favorável a que as coisas se possam decidir dentro de campo do que na secretaria. E também é preciso ver aqui outra coisa, que embora haja uma polémica sempre grande sobre o regresso do futebol, e outros setores da sociedade vão opinando sobre isso, e por vezes até de forma algo negativa, a verdade é que há muitas mortes a lamentar em Portugal, mas não tivemos uma situação tão grave como a de países como Itália e como Espanha. E há aqui um ponto também importante, e eu creio que esta é a responsabilidade que o futebol tem e que a Primeira Liga tem, e que cada um destes intervenientes autorizados a regressar tem a partir daqui. É que se hoje o podem fazer, não é apenas por causa deles, não é apenas uma vitória deles e do plano que apresentaram e das condições que têm. É uma vitória de cada um dos portugueses que gostam ou não de futebol, soube durante todo este período proteger-se, protegendo assim também os outros, e contribuir para que não tivéssemos números tão graves e que dizimaram tanto como aconteceu noutros países. E é bom realmente que o futebol e a Primeira Liga, caso venha mesmo a regressar, não se esqueça disso por um único instante, até porque a situação que nós vivemos neste momento pode a qualquer altura voltar para trás, e isso iria penalizar todos mais ainda, porque realmente aquilo que nós vemos é que todos os setores estão a passar por graves dificuldades, e não sabemos também quanto tempo irão demorar até poderem voltar, pelo menos, a uma situação à que estavam anterior a esta pandemia. Luís, hoje olhando para as capas de jornais percebemos, e é perfeitamente normal que tenha sido assim, Jorge Nuno Pinto da Costa no treino, a falar com o Sérgio Conceição, aquele tocar a reunir, não é? A moralizar as tropas. Luís Filipe Vieira foi ao balneário e pego por aqui, ou seja, tendo em conta que o Benfica estava a atravessar uma fase de maior saúde financeira, Luís Filipe Vieira pôde dizer aos jogadores: não vamos ter cortes, vamos manter tudo como estava, e muita gente já disse hoje que isso pode ser uma vantagem para o Benfica nesta parte final, uma vez que o Futebol Clube do Porto, por exemplo, teve que recorrer aos cortes salariais, se bem que de acordo com os jogadores, mas há um Benfica que aguenta melhor este impacto desta pandemia, não é? Porque estava melhor com as suas contas, com mais saúde. Pergunta-te se, do ponto de vista desportivo, achas que isto pode ser um elan extra para o Benfica, porque realmente Luís Filipe Vieira diz: não vos vou cortar nada, não fazia sentido pedir-vos o título e estar a cortar. Bom, dá mais segurança, obviamente, aos jogadores que têm situações contratuais que se mantêm, e têm também uma maior definição sobre o seu futuro, até porque não há muitos jogadores no Benfica como os que estão no Porto, com situações de contratos a terminar em breve. Agora, nós também não estamos a falar, mesmo no Porto, e apesar das reduções salariais, dos jogadores que são pobres, não é? Portanto, há que ter aqui até algum respeito por todo o outro futebol. E é evidente que ninguém gosta de ter o seu salário mexido, seja muito ou pouco, mas acredito também que isso não vá desmotivar ou desmoralizar os jogadores do Porto ou do Sporting ou de qualquer outra equipa para estas 10 jornadas que faltam. Agora, realmente o Benfica, como tinha essa maior saúde financeira, também pode agora dar este tipo de resposta, se bem que também nesse discurso o Luís Filipe Vieira frisou e deu a entender que vem aí tempos muito difíceis, que o Benfica irá
continuar a cumprir aquilo que tem estabelecido, e acho que obviamente aí faz bem, que é, em primeiro lugar, salvaguardar aquilo que existe e depois então ver se há condições para poder angariar mais alguma coisa. Duvido muito, sinceramente, até para não dizer que tenho a certeza, que possamos ver num próximo mercado de transferências, ou até nos próximos 2, o Benfica a entrar em contratações de 20 milhões, como vimos agora recentemente com alguns jogadores, como Weigl, com Pedrinho, por exemplo, que acabou por ser o último contratado, até porque também não irão haver vendas nesse sentido. E aquilo que vemos é que, sobretudo no caso dos 3 grandes, há aqui um modelo de negócio que, independentemente depois dos presidentes poderem dizer que não, que vive muito daquilo que é a venda de jogadores para os campeonatos como o Europeu de Compra, Inglaterra, Espanha, Itália e por aí fora. E estes não vão também gastar, porque muitos destes também foram para reduções salariais profundas e muitos destes partilham também desta mesma incerteza sobre, então isto recomeça, pode depois terminar outra vez, e por quanto tempo é que será? E, portanto, esta é sobretudo uma altura de poupar e não de continuar a fazer determinados investimentos que depois podem não resultar em nada, e aí o Benfica parece neste momento ter, obviamente, condições, parece não, tem mesmo, tem condições que os outros clubes não têm. Agora, se isso vai ter ou não reflexos dentro de campo e na parte desportiva, naquilo que é a sua luta mano a mano com o Futebol Clube do Porto, eu sinceramente custa-me acreditar. O que poderá ter influência sim é a tal parte mental da qual falavas, daquilo que foram os jogadores até agora, de que forma é que isto também os magoou, não só no ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico, e sobretudo nesta capacidade depois que cada uma das equipas técnicas terá de preparar as equipas de uma forma à qual também eles não estão habituados. Luís, falaste do mercado e parece-me também algo importante. Aliás, o Artur Fernandes já passou aqui pela quarentena da bola, também o Luís Campos, que dizia que realmente o paradigma vai mudar, não há outra maneira. Pode parecer uma verdade lá para ali, ser pronto agora vão ter mesmo que apostar na formação. Mas pergunto se acreditas que isso vai mesmo acontecer. Hoje, por exemplo, vi essa questão de Romário Baró, que o Futebol Clube do Porto quer apostar mais, que Fábio Vieira, etc. O Sporting, que chama 6 jogadores da formação à equipa sénior, o próprio Sporting Clube Braga, com o Ian Said e outro também a serem puxados dos júniores para a equipa principal. Parece que vai ter mesmo que ser assim. Vai ter mesmo que ser assim porque não há outra, e será por aí. Agora, também sendo justos, já havia uma aposta na formação, o Benfica faz há muito tempo, o Sporting tem tentado reabilitá-la, e esta época também já se viram novos valores a entrar na equipa, vê-se vários, aliás, já nestes treinos. O Porto também, com esta geração que tinha ganho a Youth League, abriu as portas a estes talentos, e isso já acontecia. Terá que ser intensificado, sem dúvida alguma, porque não haverá depois lá fora, era aquilo que dizia há pouco, clubes com capacidade de vir a Portugal e deixar aqui 60 milhões, 70 milhões ou 100 milhões. Isso não vai acontecer. Eu não acredito, aliás, que possamos ter muitas transferências dessa ordem. Aliás, para te dar um exemplo, logo no início, logo após a interrupção dos vários campeonatos, o Liverpool tinha um negócio praticamente fechado com o Leipzig para contratar o Timo Werner por um valor entre os 60 e os 70 milhões e deixou-o congelado. Não é que não possa vir a fazê-lo, mas pensou, bom, nós não vamos agora descapitalizar-nos sem saber o que aí vem. E, acima de tudo, este é o maior receio, porque se nós tivéssemos agora a certeza, e isso só poderemos ter quando houver uma vacina, e esperemos que aconteça rápido, que depois deste reinício não irá parar mais, então, se calhar, obviamente, os clubes, alguns deles, pelo menos aqueles de maior capacidade e que geram mais receita, teriam outro tipo de abordagem no mercado. Não vão ter, porque lá está, não sabem se esta época, mesmo recomeçando, acabará ou não, como falavas há pouco. Duas, porque não sabem, mesmo que acabe, se depois a outra recomeça logo naquela altura ou não, porque pode haver uma segunda vaga. Portanto, há aqui uma série de incertezas em cima da mesa. E isso vai ter um impacto muito claro e muito duro nas finanças dos clubes portugueses, porque depois juntas isto à incapacidade de gerar receitas em matéria de bilheteira, e aos grandes isso afeta muito com a questão das boxes, dos lugares de época. Ainda há pouco, numa entrevista à SIC, o Frederico Varandas, o presidente do Sporting, falava nisso, que haver público seria com cerca de 20% da capacidade do estádio. Olha, logo isto é mais uma facada aqui nas contas. E, portanto, neste caso, é olhar para dentro, é olhar para a formação. Isso pode realmente ser uma oportunidade para aparecerem ainda mais talentos e para terem verdadeiro espaço,
porque não é apostar na formação e pôr lá 3 ou 4 para pertencer ao plantel e depois, quando chega ao fim de semana, vão para a equipa B. Não, é estarem lá, é poderem jogar nos jogos a doer, nos jogos a sério, poderem ir entrando, poderem ir crescendo. Isso sim é que são apostas na formação e nesses jovens jogadores. E o caminho tem que ser esse. Não parece, muito sinceramente, que exista aqui outro caminho para já, até porque nesta altura, e se já havia uma tentativa de ter algum critério nas contratações, acho que um tiro ao lado, numa contratação cara, falarmos num jogador de 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões, pode ser muito, muito, muito prejudicial para as contas nos próximos meses, caso realmente o futebol tenha novamente de parar devido a este vírus. Tu acreditas que pode mudar o paradigma do mercado depois disto? Ou seja, transferências não daqueles valores loucos, salários não dos valores loucos que estava a propor, ou como também dizia aqui o Luís Campos, o negócio do futebol é este e as pessoas do futebol, nomeadamente quem tem muito dinheiro, têm esta forma de estar e quando isto passar voltará tudo ao mesmo? Não acredito. Acredito que possas ter isso durante 3 ou 4 anos, porque não há condições para voltar a esse sistema. E se calhar alguns países vão demorar mais do que outros, e mesmo dentro de cada país tens casos e casos, e há pouco falávamos aqui naquilo que é hoje a situação do Benfica em comparação com os seus rivais. Mas é evidente que o negócio voltará a ser o mesmo. Agora deixa-me dizer também uma coisa. E não é que o futebol esteja bem ou seja perfeito nesse aspecto, obviamente que é muito gerido naquela base do o dinheiro de hoje é para pagar amanhã, e anda sempre nisto, mas quando nós olhamos para a sociedade no seu geral, é apenas o futebol que trabalha assim. É no geral. Claro, a quantidade de empresas que já entraram em layoff e alguns negócios muito rentáveis, e eu recordo logo dos primeiros, que até por alguma estupefação de um franchising de padarias bem conhecido, em que ao fim de uma semana já não tinham dinheiro para nada, ou pelo menos alegavam isso, e em que a maior parte dos seus trabalhadores tem o salário mínimo. Portanto, aqui podemos sempre olhar dessa forma, que é empresas que geram toda esta receita deviam ter um chamado pé de meia, deviam ter uma capacidade de resistir a isto durante mais tempo. É verdade, deveriam. Mas não é apenas e só o futebol que tem que olhar para a sua forma de gestão e começar a trabalhar de forma diferente. Eu creio que esse é um mal geral. Alguns irão, com toda a certeza, aprender com esta pandemia, até porque são forçados a aprender também com ela, não terão poder de compra. Agora, outros, vamos lá ver, quando olhas para futebol inglês, futebol espanhol, estamos a falar de campeonatos que têm uma realidade a nível de direitos televisivos que voltará a ser monstruosa. Aliás, se recomeçarem agora, até mesmo por esta questão de não haver público, vão ter audiências como nunca tiveram e já eram enormes. E aí o dinheiro vai voltar a rolar. Não será já para este mercado, se calhar não será também para o outro, mas mais cedo ou mais tarde vamos voltar a ver, sem dúvida alguma, essas transferências dos 100 milhões e dos 120 milhões. Mais grave do que as transferências dos 100, dos 120 e dos 140 é a massa salarial. E aí sim já entramos num terreno muito pantanoso. Nós, quando olhamos, por exemplo, para clubes como Barça e Atlético de Madrid e percebemos que da despesa anual cerca de 80% é para pagar salários à equipa principal e à equipa técnica principal, aí realmente vemos um modelo de gestão que anda muito à volta disto, que é, vai entrar, mas e se não entrar? Como é que é? Não há capacidade, não é? E depois também estou curioso aqui para perceber uma coisa, e bem sei que as transferências podem ser pagas no tempo, podem ser faseadas, e os salários não, têm que ser pagos de uma só vez. Agora vamos imaginar um Barcelona que disse aos seus jogadores que tinha que reduzir os salários em 70%, e daqui por uns meses ir tentar contratar o Neymar por 160 ou 170 milhões, ou fosse o que fosse. Que sinal é que isso passaria para aqueles que lá ficaram e que foram obrigados a reduzir os seus salários? É verdade que o orçamento será outro, e a partir de junho entras noutro orçamento e há outro tipo de receitas, ainda assim parece-me que passava um sinal muito errado. Agora, podem não passar já, e esses negócios todos que se perspectivavam podem não acontecer. Mas depois disso, sejam estes ou outros números semelhantes, pelo menos nesses campeonatos, vão voltar a aparecer. E atenção, e depois países como Portugal também precisam que a saúde financeira desses campeonatos volte a ser o que era.
E depois temos aqueles senhores árabes como o que quer comprar o Newcastle, não é? Que obviamente aí não vai haver problemas financeiros, e o Newcastle, apesar de estar obviamente a gerar grande polémica, vai investir forte, porque é esse o objetivo, não é? Portanto, e o mercado lá ganhará essa dinâmica outra vez. Luís, olhando aqui um bocadinho novamente para a Liga Pro, falamos aqui um bocado da Primeira Liga, mas da Segunda Liga, pareceu-te bem a decisão portanto, terminou, sobe quem está nos lugares de subida, desce quem está nos lugares de descida, apesar da imensa polémica que isso causou, ou achas que poderia ter-se optado pelo alargamento, como já aconteceu no passado? Poderia ter-se optado pelo alargamento, até porque acabaria aqui por ser uma decisão mais justa para aqueles que desceram e que não tiveram qualquer oportunidade de ainda lutar por essa manutenção, e o Cova da Piedade poderia fazê-lo. A situação do Casa Pia era mais complicada, tinha feito apenas 11 pontos, creio eu. O Cova da Piedade estava a cerca de 7 da salvação. Mas poderia conseguir ou não, como disse o Edinho, poderia consegui-lo ou não, mas pelo menos teria o direito de lutar por isso dentro de campo. Podia ser essa aqui uma solução, acabou por não ser. Eu acho que é bastante cedo, e é evidente que as pessoas de Cova da Piedade têm toda a razão para poder sentirem-se aqui injustiçadas e magoadas. Aqueles que lutavam por um lugar nos primeiros dois também. No Estoril. E olhas para isso na Segunda Liga e podias olhar, por exemplo, no Campeonato de Portugal, passa-se o Alverca, por todo o investimento que fez, e de repente fica privado dessa subida. Agora, parece-me que há aqui uma oportunidade de reorganizar estas competições. E há algo aqui também que é um pouco mais grave do que isso. Verdadeiramente, em Portugal tens uma competição profissional que ofereça verdadeira dignidade a todos os envolvidos que lá estão, jogadores, treinadores, condições, tens uma. Porque depois a Segunda Liga já não é assim. Há a realidade dos que lutam para subir, e aqueles que lutam para não descer estão muito próximos, às vezes até piores do que alguns clubes do Campeonato de Portugal que lutam para subir. A Federação, aliás, já tinha alertado para isso ainda antes do início desta época desportiva, de dotar quase a Segunda Liga de um regime semi-profissional, aumentando o número de equipas, dividindo em séries. Pode, obviamente, ser essa uma solução. Está ainda por saber e também por perceber aquilo que poderá acontecer à Segunda Liga, uma vez que daí para baixo, e no que compete à Federação, já sabemos que vai ser criada uma terceira liga, que pode ser importante até também para fazer essa divisão, para promover mais os embates regionais, para daí também conseguir aumentar um pouco o valor da competição em matéria televisiva, e a Federação, de resto, tem um canal que já transmitia o Campeonato Portugal. Agora, eu acho que a decisão é que tinha que ser tomada, e parece-me que a partir do momento em que não fazes um alargamento, e também tens aqui outra coisa, ias fazer um alargamento numa época em que vais ter menos tempo para jogar, porque o Euro não vai mexer, não é? Só se forem obrigados. Eles não vão tirar o Euro de lá, como também a UEFA parece que não vai querer tirar esta ideia de se entregarem sempre as listas até meados de agosto. E que na próxima época terá de ser antes, porque a época terá de acabar também em maio, começando em setembro, outubro. Portanto, logo aí seria muito complicado arranjar calendário para tudo isso. E não nos podemos esquecer que depois também os jogadores não podem fazer aquilo que vão fazer agora durante uma época inteira, não é? Andar a jogar quase 3 vezes numa semana, fazerem isso depois de agosto a maio, ou neste caso de setembro a outubro a maio, era incomportável. Portanto, foi a solução encontrada. Há sempre alguém que se vai queixar, há sempre alguém que terá aqui, ou vê pelo menos que parte do seu futuro foi hipotecado. Eu não me parece, e atenção, posso estar errado, e o tempo depois vai mostrar se estou ou não, mas não me parece que havia aqui margem para muito mais, sinceramente. E já agora, há aqui outra questão, que é, a Segunda Liga foi decidida assim. Caso a Primeira Liga não se possa mesmo realizar, ou comece e depois termine, também a ter que ser decidida terá de ser da mesma forma, porque se isto já foi critério para a Segunda Liga, vai ter que ser depois para a Primeira. Agora, não há aqui cenários ideais, não há aqui cenários que sirvam a todos, haverão sempre alguns que se sentem mais prejudicados, mas por aquilo que tem nada a ver, também seria muito difícil decidir de outra forma, tendo em conta o pouco tempo que vai haver para jogar tanto e também para projetar depois o futebol a partir daí, com a questão de um europeu, que é isso, e eu creio que a UEFA tem de realizá-lo e vai realizá-lo à força, a menos que, obviamente, isto depois se torne um inferno total, e esperemos que não, e aí não vai mexer. Mexeu desta vez, porque tinha mesmo de fazê-lo, mas aí já não irá mexer para o próximo verão.
Falaste dos direitos televisivos e é um tema recorrente em Portugal. Pedro Proença também já disse que quer fazer todo o possível para avançar nesse sentido, mas vai depender muito dos próprios clubes, sabendo nós que há muito dinheiro adiantado, incluindo aos três grandes, não é? E por isso perguntar-te, a UEFA também já falou sobre isto e Portugal parece, estou sempre a dizer isto, o senhor que vai na autoestrada em contramão e que acha que está bem, porque nesta altura é dos poucos países da Europa e nas principais ligas é mesmo o único que não tem os direitos centralizados. Tu acreditas que é um cenário que acabará mesmo por acontecer? Acredito que há aqui a possibilidade de convencer mais facilmente aqueles que não quiseram entrar por aí há algum tempo. E por estes, entenda-se, os grandes que sozinhos foram negociar para os próximos 10 anos, agora já serão menos, os seus contratos. E depois também acho que Fernando Gomes, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tem hoje um poder, tem hoje uma influência que talvez lhe permita ter maior capacidade de convencer estes clubes do que aconteceu há uns anos com Pedro Proença, quando assumiu a presidência da Liga e que desde logo colocou, e bem, a centralização como uma das suas bandeiras. Agora, é evidente que é aqui a solução, porque lá está. Se eu crescer sozinho e se os outros não crescerem comigo, eu também vou chegar a um ponto em que sou pequeno. E aqui olhamos para aquilo que somos nós depois, na Europa, matéria de competições europeias, porque tens aqui os clubes, aqueles dois que habitualmente lutam pelo título, a jogar muitas das vezes em piloto automático contra equipas que não oferecem isso, depois chegam lá fora, levam com uma equipa que luta, não é pelo título num grande campeonato, o Krasnodar, o Krasnodar, exatamente. O Krasnodar, pronto, acabou por ser aí até surpreendente, mas vemos o que aconteceu ao Sporting da Turquia. O Shakhtar também é uma grande equipa, mas atenção, é uma grande equipa, mas não é uma equipa que luta pelo título em Inglaterra ou em Espanha ou aqui ou ali. É uma equipa do nível da semelhança do Benfica em campo. Não se viu isso, o Shakhtar que controlou a eliminatória. O Porto com o Bayer Leverkusen, sem dúvida alguma, o Bayer Leverkusen é uma boa equipa na Alemanha, mas é uma equipa que está em que lugar na Alemanha? Está a lutar pelo primeiro lugar? Não está. E nós olhamos para isto tudo realmente e vemos depois essa ausência de competitividade tem realmente reflexos naquilo que é a prestação das nossas equipas lá fora. É claro que uma centralização dos direitos televisivos permitia desde logo aos clubes menos capacitados de terem uma receita maior do bolo, encolhia a desigualdade. Agora aqui em Portugal, nós também aquilo que vemos é que são os três grandes que mandam, que influenciam os outros e depois todos os outros que podiam ter uma força todos juntos não se sabem unir, é quase aquela ideia, são divididos para que os outros possam reinar. E vai funcionando assim. Porque tiveste em Espanha, antes da centralização dos direitos televisivos, foi uma aliança entre os outros clubes fora da esfera de Real Madrid e Barcelona, que a determinada altura disseram, bom, então se estes não querem abdicar disto, e se não querem que nós possamos ganhar mais, então que joguem sozinhos todos os fins de semana. É evidente que o cenário de Espanha é diferente, porque o Atlético tem muita força, tem muitos adeptos, o Valência também, na altura tinhas Coruña também com uma força grande, Bilbao, Sevilha, Betis, por aí fora, mas ainda assim tiveram essa capacidade de se unir. E aqui em Portugal isso não há. Depois é fácil para um grande dizer, atenção, alinham aqui comigo, depois põe lá um emprestado e ajudos a manterem-se, e é mesmo assim, há que dizer as coisas com todas as letras, e depois como também são clubes que vivem nessa tal necessidade, não conseguem bater o pé. Para bater o pé não podem bater sozinhos, teria que ser com todos os outros, e não vão todos à luta, não vai nenhum. Agora, creio que essa centralização a acontecer no futebol português poderá vir muito mais facilmente pelo lado de Fernando Gomes e da Federação e pelo peso que este tem, até mesmo junto do poder político, não só em Portugal, e pela sua influência também internacional e por aquilo que é hoje o papel, a importância que é dada à Federação Portuguesa de Futebol a nível do aparelho político, quer na UEFA, quer na FIFA, do que propriamente pela Liga. E atenção, isto não é de todo uma crítica à Liga, agora, tem aqui é menos poder e está um pouco mais maniatada por aquilo que é o poder dos clubes, porque são os clubes que mandam na Liga e, acima de tudo, são 3 clubes que mandam na Liga e depois conseguem conduzir todos os outros. Luís, vamos olhar para o campeonato em si, independentemente do que venha a acontecer nos jogos que se venham a realizar ou não, pergunto se tivesse que escolher, tirando obviamente os 3 grandes, a equipa que te agradou mais, irias para um Braga de Ruben Amorim, para um Vitória de Vieira, para o Rio Ave de Carvalhal, para o Famalicão de João Pedro Sousa, o que é que escolherias? Para o Braga de Ruben Amorim, desde a entrada de Ruben Amorim, porque parece-me que, no caso dos 2 candidatos ao título,
nem Benfica, nem Futebol Clube do Porto tenham alcançado esta época um nível exibicional semelhante às suas melhores versões da temporada anterior. O Porto da primeira volta e depois o Benfica, o pós-entrada de Bruno Lage. Sem dúvida alguma que o Braga de Ruben Amorim estava a ser estratosférico, conseguiu para já e desde logo fazer algo que há muito tempo era apontado ao Braga, o facto de ser forte com os fracos e fraco com os fortes, e isso Ruben Amorim mudou, porque venceu todos, Benfica, Porto, Sporting, e com uma ideia de jogo muito interessante, que ele também transportou daquilo que tinha sido já utilizado na sua carreira, tanto no Braga B como nas equipas onde esteve anteriormente. A partir daí, esse Braga acabou, e nós não podemos ver o que é que ele iria ser ou não com Custódio, porque fez um jogo e depois foi interrompido. E de resto, o mesmo aconteceu no Sporting de Ruben Amorim. O Rio Ave de Carvalhal é uma equipa que tem uma abordagem positiva dentro daquilo que é também a marca de Carlos Carvalhal. Agora lá está, uma vez mais, parece que tudo aquilo que aconteceu até março deixou de contar, só não deixou de contar em matéria de pontos e classificação, porque em matéria de rendimento das equipas, daquilo que tinham, das rotinas criadas, é muito difícil perceber se vão conseguir recuperar isso mais rápido ou não, e a pior parte é que terão muito pouco tempo para recuperá-lo, porque realmente se arrancar mesmo o campeonato no último fim de semana de maio, está aí, não é? Está aí, por esta altura os jogadores ainda andam a correr sozinhos e a treinar sozinhos, e portanto não haverá realmente aqui um grande espaço. Agora vamos ver, é evidente que posso dizer-te isto e sair daqui um pouco disto, tenho muitas saudades de ver futebol a acontecer sem ser jogos de repetições e confesso, cheguei a espreitar o campeonato da Bielorrússia estes fins de semana, depois deixei logo isso, porque também parece muito incorreto aquilo que fizeram, que o poder político fez e está a fazer na Bielorrússia, obrigando os jogadores a jogar. Agora é claro que não será o mesmo futebol sem público, não terá a mesma emoção, mas se voltar, e esperemos que sim, e com toda a segurança e sem casos, com certeza que nos vai satisfazer a todos os que gostam de futebol e que vai fazer muita falta. Aliás, o campeonato alemão, numa primeira fase, era para começar amanhã, e depois o governo não permitiu e transportou isso para o final do mês, começará ali à partida na mesma altura do que nós. Portanto, teremos aqui que esperar mais algum tempo para tirar todas estas dúvidas, mas pelo menos e para já, e até prova em contrário, parece que vamos ter futebol e isso é sempre algo positivo. Luís, nestes cerca de 10 minutos que nos restam, vamos olhar para portugueses lá fora e começo com o Bruno Fernandes. Se calhar para nós não surpreendeu assim tanto a forma como Bruno Fernandes pega destaca, deixou a sua marca imediatamente, mas a Inglaterra, ainda hoje em dia, ainda hoje estava a ler umas crónicas, as pessoas ainda estão um pouco surpreendidas pela forma como ele chega ao United e se assume daquela maneira, com aquela personalidade. Perguntar-te se estavas à espera que ele realmente conseguisse ter impacto imediato e realmente porque os ingleses não conheciam assim tão bem, lá está o campeonato português, ou então achavam que o facto de ele ter aquele rendimento do Sporting não quereria dizer que iria ter esse rendimento no United. Acho que os ingleses têm sempre isso e sempre tiveram, e apesar de já terem sido surpreendidos muitas das vezes. Basta recordar como José Mourinho foi recebido quando chegou ao Chelsea, tinha acabado de ganhar uma Champions com o Porto e parecia que para os ingleses isso não era nada, e pelo caminho nessa Champions tinha abatido, entre aspas, o Manchester United de Alex Ferguson, que era uma das melhores equipas da Europa. Portanto, há sempre esse ligeiro complexo. Agora, eu esperava que ele realmente se desse bem de início e que tivesse a sua influência positiva. Não esperava era que conseguisse dar toda esta nova face à equipa do Manchester United, que era uma equipa muito irregular, é uma equipa que tem pouco treinador, na minha opinião. Solskjaer foi um jogador muito importante do Manchester United e será um homem com a melhor das intenções, mas deixa sempre muito a dever àquilo que é o Manchester United como nós o vemos, como um dos clubes mais poderosos. Agora, acertou em cheio nesta contratação de Bruno Fernandes, porque seria muito bem, pelos vistos, aquilo que queria dele e que ele poderia dar à equipa, e Bruno Fernandes acabou por ajudar os colegas que já lá estavam a serem realmente superiores. E esse é que é o maior feito. É alguém que chega
que vem da tal realidade competitiva mais pequena, e é um facto, é uma realidade que é mais pequena, mas pensava-se era que Bruno Fernandes, ou pensavam se calhar alguns ingleses, que Bruno Fernandes iria para ali, e no início ia entrando, ia jogando, e que tinham que ser os outros e tal, e depois Pogba recuperava e já não via Bruno Fernandes. Não, nada disso. Isto neste momento é saber quem são os outros 10 que jogam com ele. Ou estava a ser até à paragem a grande figura do Manchester United, e merecia já. Bruno Fernandes merecia já. Ele está inclusivamente na equipa do ano. O Rui Matos Pereira está-nos aqui a dizer isso. A BBC colocou na equipa do ano e ele só fez 5 jogos, não é? Portanto, só por aí se viu o impacto. Portanto, logo por aí, realmente o impacto, porque revolucionou por completo a forma de jogar do Manchester United. Uma equipa que partiu a partir daí para uma senda de resultados muito positivos, uma grande dinâmica ofensiva, e isso deve-se, acima de tudo, a ele, porque os outros já lá estavam e não conseguiam essa ligação, e ele ajudou a equipa a melhorar, e acredito depois também, quando disse entrar aqui numa certa normalidade, que ele acaba por cimentar mais ainda esta posição, tornando-se um dos melhores e mais importantes jogadores da Liga Inglesa e, consequentemente, do futebol mundial. Acreditas que José Mourinho conseguirá ter sucesso com este Tottenham? Aqui era um plantel claramente desequilibrado, ficou por demais provado e foi um trabalho hercúleo. Muita gente está a criticar José Mourinho em Inglaterra, porque ele também, não é? Deu-se essa guerra desde sempre e, portanto, tem muita gente que não gosta dele. Mas é um trabalho muito difícil. Primeiro suceder a Pochettino, depois do trabalho de Pochettino, mas era um plantel com muitos desequilíbrios. Vê-se isso no Tottenham, depois a saída de Eriksen, Harry Kane lesiona-se. Mas acreditas que ele conseguirá ter sucesso no Tottenham? Aí eu creio que o Tottenham tem de ir ao mercado, e já teria de ter ido antes. Ofensivas, parece-me, e viu-se isso quando José Mourinho jogou, o Tottenham jogou contra o Leipzig, a inventar avançados, que ele até utilizou aquela expressão muito boa de ter ido para um tiroteio sem uma pistola, e parece-me realmente que não há muito a fazer. Quando olhas para a realidade da Liga Inglesa, vês plantéis altamente apetrechados, e isso faz toda a diferença. Depois poderes ter 2, 3 avançados e não teres nenhum ponta de lança, como é o caso dele, é problemático. Agora, sabia-se também que esta administração do Tottenham não estaria muito disposta a fazer um grande investimento para a nova temporada, depois daquilo que já tinha dado a Pochettino. Com esta paragem, poderá ser ainda pior nesse aspecto, porque talvez queira continuar a manter esta postura muito conservadora de ir ao mercado. Isso será negativo para José Mourinho. Eu creio que, independentemente do talento dos treinadores, e ele é um treinador enorme, um dos melhores treinadores da história do futebol, se não tem material, não dá. E realmente ele no Tottenham não tem neste momento equipa e não tem jogadores para dar aquele tal salto na classificação ao qual se propôs no início, como depois também não teve para uma grande carreira europeia, acabando por ser eliminado e bem eliminado. Amassado até, não é? Ele também foi amassado pelo Leipzig e realmente, porque o Tottenham não tem essas alternativas, não tem essa qualidade e não tem a qualidade para jogar melhor também, porque muita gente acusa Mourinho do Tottenham jogar mal, mas não há qualidade para jogar melhor, parece-me a mim. E nomeadamente depois da saída de Eriksen, não é? Por questões contratuais, lá está bem fim de contrato e o Tottenham acabou por querer ganhar algum dinheiro naquele momento, portanto acabou por deixar sair. França e André Vilas-Boas. Este segundo lugar do Marselha, já que o campeonato acabou, é um grande feito, tendo em conta, por exemplo, a capacidade do Lille, onde está o Luís Campos e José Fonte e outros portugueses, Renato Sanches, etc., o próprio Lyon, etc. O Marselha com muitas dificuldades financeiras, tem que se dizer, com muita dificuldade no mercado, ficar em segundo lugar no campeonato francês para o Marselha e para Vilas-Boas, acabou por ser um trabalho muito meritório. É o primeiro lugar dos humanos, eu acho que assim podemos ver, porque o PSG está numa realidade totalmente à parte, é assim há muito tempo, o que faz com que nesse aspecto o campeonato francês em matéria de campeão não tenha grande história e não seja propriamente interessante de assistir a essa parte de luta pelo título, porque não existe. Exceção feita a isto foi realmente o Mónaco, Leonardo Jardim, Bernardo Silva, que na altura conseguiu de forma brilhante ganhar um campeonato ao PSG e fazer nessa época uma carreira muito positiva também na Liga dos Campeões, onde chegou às meias finais, creio eu. Agora, a partir daí, realmente o PSG vive noutra realidade. E é um trabalho enorme de André Vilas-Boas, com um plantel, como dizias, algo curto, algo remendado, com todas as limitações de ir ao mercado, que dá aqui pelo menos a ideia de que pode o Marseille, acima disto, trabalhar para evoluir mais. Agora, evoluir mais nunca pode ser também para chegar ao nível do PSG, que é um clube que
já pertence a um Emirado, pode fazer aquilo que quiser em matéria de contratações, em que quando vai violar o fair play financeiro aumenta o patrocinador, e portanto aí torna-se realmente muito difícil, muito desigual e muito desequilibrado. E olha, lá está, falávamos aqui do que esta pandemia poderia e deveria fazer e provocar na forma como se pensa o futebol em matéria de gestão. Também terá de passar por aqui, por haver um maior controle e não permitir toda esta desigualdade, porque caso contrário tens 2 campeonatos, fez aquilo que o PSG faz, à parte, e depois do Marseille, do Lille e das outras equipas. E aí sim, no campeonato dos humanos, Vilas Boas foi campeão de França, vou ver. Para fecharmos, Luís, surpreendeu-te o Atlético ter eliminado o Liverpool, ou o facto de nós conhecermos a garra, a alma das equipas de Simeone, aquele comprometimento que ele consegue de todos os jogadores, acaba por não ser assim tanta surpresa? Não é surpresa por esse histórico, é surpresa por aquilo que o Atlético estava a fazer ou não estava a fazer esta temporada. Agora também temos de ser justos, aquilo que se passou em Anfield foi um amasso durante grande parte do tempo. O Atlético esteve ali tudo para ser goleado. Só ao Black, não é? Só ao Black. Só ao Black, o guarda-redes estratosférico, para mim, de longe, o melhor guarda-redes do mundo, passa também muito por ele o sucesso do Atlético, e depois, claro, acabou por vir ao de cima esse lado dessa equipa imortal. É quase aquela ideia do pugilista que nós temos, não é? Que víamos os filmes do Rocky antigamente, que está ali a ser massacrado para depois, nos últimos rounds, conseguir ali 2 ou 3 socos e acabar por ganhar. E foi isso que o Atlético fez frente ao Liverpool, tirou da Champions a equipa com o futebol mais atraente e uma ideia de jogo absolutamente fantástica, mas tirou bem, atenção, são as armas que o Atlético tem, não são um segredo para ninguém, por mais que isso tenha deixado Klopp muito triste no final do jogo, até fazendo críticas ao estilo do Atlético. O Atlético não especulou, não mentiu, joga assim, joga dessa forma há muitos anos, e a verdade é que de vez em quando vai conseguindo estes momentos históricos e épicos, e mereceu inteiramente esta passagem, apesar de, antes disso, como dizia há pouco, poder ter sido goleado, mas também faz parte, não é? Já agora, Luís, isto mesmo para fecharmos, a João Félix, eu acho que já seria expectável que o João Félix não conseguisse imediatamente impor-se, mas aquele peso do carimbo dos 120 milhões é um peso muito, muito grande, e por isso é que em Espanha estão sempre com a história do flop, isto e aquilo, mas o talento está lá, é um jogador interessantíssimo, acho que ninguém tem dúvidas sobre isso, e acho que era expectável que fosse preciso algum tempo para João Félix até se adaptar ao próprio Atlético de Madrid, que não é fácil para um jogador da posição e das características do João Félix. Ora, aí é que está, é que dava a ideia, e pelo menos era também essa a mensagem, de que o Atlético, para esta nova temporada, se preparava para dar outra imagem ao seu jogo, mais ofensivo. E isso viu-se nas contratações, a de João Félix para começar, mas também a de outros jogadores, até também por aquilo que foram as saídas de alguns pesos pesados que correspondiam muito a essa imagem de jogador-soldado que foi construída por Simeone, e aqui estou a recordar-me logo em primeiro lugar de Godin, por exemplo, que saiu para o Inter. Portanto, dava a ideia realmente que o Atlético queria dar esse salto para outro tipo de futebol. Agora, isto é tudo muito bonito, mas depois, quando começa a correr mal, voltas àquilo que sabes, voltas àquilo que conheces, e foi o Atlético de antigamente e o anterior que venceu o Liverpool. Não foi o Atlético a querer aqui outro tipo de jogo que conseguiu esse resultado. E aí parece-me que não posso estar enganado, espero que sim, para bem João Félix, mas isso talvez não seja um exclusivo desta época, que esta forma de jogar do Atlético de Simeone não é a melhor e a mais indicada para as características de João Félix. E não é por acaso, atenção também, que Simeone estava a ser amplamente criticado antes de eliminar o Liverpool, e tinhas até já um setor dos colchoneros que falava na necessidade de uma mudança. E quando estamos a falar de Simeone, estamos a falar de uma glória, de um herói do clube. Portanto, logo por aqui se pode ver que alguns já não estavam a achar muita piada. Agora, é evidente, depois quando ganhou o Liverpool, campeão europeu, daquela forma, isso tudo acaba por ser afastado. Agora, ele precisa de tempo, sim, mas também não será fácil para ele adaptar-se a uma forma de jogar onde, em muito tempo, em grande parte do jogo, não tem bola e tem uma equipa que joga no contragolpe, que joga com um bloco mais baixo e que não procura estar muito à frente e tocar a bola, que parecia que estava a ser construída para isso. Claro que não.
foi só impressão nossa, afinal de contas trata-se de Simeone, não é? Muito bem, Luís, obrigado por este bocadinho delicioso. Foi um prazer enorme partilhar estes quase 50 minutos contigo e, obviamente, continuação de todo o sucesso profissional e, pessoalmente, tudo com saúde aí na família, que é isso que eu mais desejo. O mesmo para ti, Ramon, muito obrigado e continuação do excelente trabalho e muito sucesso para esta quarentena. E cá estarei deste lado aqui a ver-te e com certeza que devemos ter também mais oportunidades para conversar, que é sempre um gosto. Muito obrigado, Luís. Obrigado a vocês todos que estiveram desse lado também a acompanhar-nos. Boa tarde a todos.